TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Gás de cozinha fica mais caro, o preço aumentou em 6%. Minas Gerais bate novo recorde de casos diários de Covid-19. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia começa agora. Boa noite. Um homem de 45 anos foi preso na manhã de hoje em Araxá. O condutor de uma carreta parou na Polícia Rodoviária Federal, relatando ter sido vítima de um furto dos faróis na madrugada de quarta-feira em um posto de combustível em Luz. Após averiguações, foram constatadas várias inconsistências na história contada e, não podendo mais negar, confessou que havia vendido os faróis por R$ 2.400 em um posto de combustível em Ravena, município de Sabará, Minas Gerais. O indivíduo foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Araxá. A Petrobras anunciou esta semana o aumento de 6% no preço do gás de cozinha. Em Araxá, segundo pesquisa feita pela TV Sintonia, o valor já foi reajustado em alguns pontos de venda. O preço médio de um botijão de 13 quilos, para quem já está praticando o aumento, fica em torno de R$ 83 a R$ 85. Lembrando que é o segundo mês seguido que o preço do gás de cozinha aumenta. Em dezembro, também foi realizado um reajuste de 5%. E para quem tem dificuldade em administrar o próprio dinheiro, vale a pena conferir as dicas da especialista em finanças, Kátia Paiva. Você já colocou no papel seus planos para 2021? Se não, é hora de você começar a pensar tanto em projetos de vida quanto financeiramente para não se perder neste novo ano. Segundo essa consultora financeira, um planejamento não pode ficar só na cabeça. É preciso também colocar as ideias no papel. Ano novo, vida nova. Você sabe aonde você quer chegar? É muito mais importante do que você fazer um caminho sem saber para onde está indo. Então, se você tem uma meta de médio, longo prazo, curto prazo, você precisa colocar isso no papel. Os planos não podem ficar somente na cabeça. É necessário que eles vão para o papel de alguma forma, através de planilha, através de agenda, né, através de aplicativos. Então, de uma forma de você se organizar financeiramente. Para a especialista, o nosso planejamento de vida pode ser comparado a um semáforo, por meio do significado de cada cor. Nós temos o vermelho, o amarelo e o verde. Então, se você está no vermelho, como é que você vai verificar a sua fase financeira? Eu estou com menos receita e mais despesas, está no vermelho. Se você está empatando, se você está ali no aguardo do que pode acontecer com a sua vida, você está no amarelo. E se você está com o dinheiro já sobrando e começando a investir, você está no verde. Saber onde quer chegar é necessário e cada dia que nasce pode ser considerado uma nova folha em branco. Digo que 365 dias, um caderno em branco foi te entregue no dia 1º. E cada dia você precisa escrever a sua história, você precisa registrar, deixar o seu legado por onde você passar. Então, o que você está fazendo com a sua vida financeira? Você está anotando? Você está planejando? Você está buscando formas diferentes de ganhar e, às vezes, de gastar com mais qualidade também? Então, é muito importante, né? Você saber quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos maiores e como que você vai fazer para alcançar tudo isso. Então, fica a dica.
Pegue seu caderninho ou abra uma planilha e comece a traçar seus planos para 2021. E daqui a pouco você confere informações sobre o fenômeno tromba d'água e como evitar acidentes em situações de risco. E ainda hoje, o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Não há lugar melhor para se viver. Uma cidade acolhedora. Motivo de muito orgulho e muito amor. Muito carinho. Me trouxe muita receptividade. Uma cidade linda, tranquila. Conquistei a minha família aqui. E é uma cidade que a gente chega e não tem vontade de ir embora. Sinto muito orgulho de ser araxaense. Que é um lugar ideal para se viver. E sinto que é aqui que eu devo ficar por muitos anos. E que o tempo passe devagar para me aproveitar mais as belezas. Parabéns, Araxá. Parabéns, Araxá. Feliz aniversário, Araxá. Araxá, Ibaiu Xi Wu Sui Kuai Le. 祝贺阿拉沙生机勃勃，繁荣昌盛。 Congratulazioni, Araxá. Congratulations, Araxá. Cheers to 155 years. Tahniah, Araxá, ke atas pencapaian Anda. O mundo não cabe em Araxá, mas Araxá está no mundo inteiro. Parabéns pelos seus 155 anos. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. E um alerta para quem gosta de frequentar rios ou cachoeiras. Os riscos de cabeças d'água aumentam no período de chuva. Recentemente, 3 pessoas morreram após serem atingidas por uma cabeça d'água em um lago na cidade de Capitólio, o que gera sinal de alerta, visto que a nossa região é rica em cachoeiras e temos por aqui a Serra da Canastra. Sobre o assunto, eu converso com o Tenente Teixeira do Corpo de Bombeiros, que vai dar algumas dicas sobre como se prevenir de situações como essa. Tenente, primeiramente, qual que é a diferença entre cabeça d'água e tromba d'água? Bom, na realidade, o fenômeno mais comum na nossa região seria a cabeça d'água, que foi o que aconteceu em Capitólio. A tromba d'água, ela acontece em águas mais abertas, que formam um cone parecendo uma tromba, e esse fenômeno ele deve ser monitorado de longe e ele possui menos risco do que a cabeça d'água. E quais são os riscos que estes fenômenos oferecem? Bom, a cabeça d'água, ela ocorre em locais onde tem paredão, onde as pessoas geralmente vão para se banhar, né? Ela consiste em chuvas na cabeceira dos rios, o que aumenta rapidamente o nível da água, às vezes levando as pessoas, e essas pessoas morrendo afogadas, ou às vezes batendo a cabeça ali em pedras e troncos que são arrastados, como foi o caso que aconteceu em Capitólio. E o que deve ser verificado antes de entrar na água? Bom, o Corpo de Bombeiros tem dicas práticas para tentar evitar esse fenômeno da cabeça d'água. O primeiro deles seria, por exemplo, você conhecer o local. Em não conhecendo o local, estando com um guia local, sabendo do histórico desse local, se já teve o fenômeno de cabeça d'água, talvez seja um forte indício de você ter que procurar outro local para se banhar, principalmente nessa época de chuvas. O segundo seria verificar a previsão do tempo. Com qualquer smartphone, hoje facilmente você tem acesso a serviços de previsão do tempo da região, que vai te dar uma ideia do risco de ocorrer ou não a cabeça d'água. A terceira dica seria você ter uma rota de fuga. Você decidiu estar naquele local, você decidiu arriscar mesmo em época de chuva a estar ali com outras pessoas, que você tenha um local onde você deixe pré-definido que todo mundo vai sair caso aconteça o aumento repentino do fluxo da água. E por último, é uma dica para evitar afogamentos em geral, é não misturar a bebida alcoólica, o abuso de bebida alcoólica e de outros tipos de drogas com aquele local ali. E quais são os sinais que a natureza emite que é possível identificar um pouco antes que vai acontecer um fenômeno como este?
Bom, nós temos em literatura que a cabeça d'água ela aumenta a turbidez da água e gera ruído, né? Fica mais ruidoso, você escuta o barulho de longe. Então as pessoas precisam ficar atentas a esse sinal e procurar não deixar, às vezes, o som ligado muito alto, porque vai maquiar um pouco esse sintoma do barulho, que é o mais frequente. Obrigado, tenente. Então fica o alerta para quem gosta de frequentar rios, córregos ou cachoeiras. É importante seguir todas as dicas para evitar acidentes como este. E hoje foi realizada a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Araxá para a votação do veto do prefeito Robson Magela à Lei Orçamentária de 2021. A reunião contou com a presença de 14 dos 15 vereadores eleitos. O único faltante foi o vereador Wellington Dabit, que justificou por meio de nota uma viagem para Belo Horizonte. Em discussão estava o veto do atual prefeito Robson Magela à Lei Orçamentária 39/2020, que estima as despesas do município para 2021, apresentada pela antiga administração, votada e aprovada em dezembro do ano passado. Mas devido a inconsistências alegadas pela atual administração, foi necessário o retorno da pauta à Câmara, apresentada na última terça-feira e votada na tarde de hoje. No fim da reunião, o veto foi mantido pelos vereadores pelo placar de 11 votos a 2. Minas Gerais bate um novo recorde de casos diários de Covid-19. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, 7.812 pessoas foram infectadas nas últimas 24 horas. O último marco histórico havia sido registrado há apenas 2 dias, em 6 de janeiro. No mesmo período, a doença matou 103 pessoas. O total de infecções em todo o estado é de 579.469 casos. Os mortos desde o início da pandemia somam 12.469. E no próximo bloco você confere o boletim oficial de Covid-19 em Araxá. E ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Violência física contra idosos é algo inaceitável. Pessoas de idade possuem o corpo mais frágil e delicado, por isso precisam de mais cuidados e carinho, além da nossa constante ajuda para coisas que são fáceis para os mais jovens. Mãe, cadê barato? Ali, meu filho. Prevenção. Violência não. Realização: Centro Júlio Dário. Não há lugar melhor para se viver. Uma cidade acolhedora. Motivo de muito orgulho e muito amor. Muito carinho. Me trouxe muita receptividade. Uma cidade linda, tranquila. Conquistei a minha família aqui. E é uma cidade que a gente chega e não tem vontade de ir embora. Sinto muito orgulho de ser araxaense. Que é um lugar ideal para se viver. E sinto que é aqui que eu devo ficar por muitos anos. E que o tempo passe devagar para me aproveitar mais as belezas. Parabéns, Araxá. Parabéns, Araxá. Feliz aniversário, Araxá. Araxá, Ibaiu Xi, o Sui Kuailan.
祝贺阿拉莎生机勃勃，繁荣昌盛。 Congratulazioni, Araxá! Congratulations, Arasha. Cheers to 155 years. Tahniah Araxá ke atas pencapaian Anda. O mundo não cabe em Araxá, mas Araxá está no mundo inteiro. Parabéns pelos seus 155 anos. Confira agora o boletim oficial do coronavírus desta semana em Araxá. Em Araxá, desde segunda-feira, foram registrados 185 novos casos de Covid-19, totalizando 3.497 casos confirmados na cidade. Desde o início da semana, a ocupação dos leitos de UTI subiu e teve aumento de 7,7%. Neles, estão internados 4 pacientes de Araxá e 3 de Ibiá, totalizando 7 internações. Já na ocupação dos leitos clínicos, houve um aumento de internações de 4,76%, no total de 15 internações, sendo 10 pacientes de Araxá e 5 de Ibiá. Nessa semana, não houveram óbitos confirmados. E agora, uma oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego. O SESC Senat Araxá está com inscrições abertas para o processo seletivo para o curso de assistente administrativo em transporte. O processo é realizado por meio do programa Jovem Aprendiz. As inscrições vão até o dia 15 de janeiro. Podem participar jovens de 14 a 21 anos. Aqui do meu lado está o Wendel Rodrigo de Almeida, coordenador de desenvolvimento profissional do SESC Senat Araxá. Wendel, além da idade, quais são os outros requisitos que os jovens precisam ter? Então, como você comentou, as inscrições estão abertas para os jovens de 14 a 21 anos. Eles devem estar matriculados do 9º ao ensino médio, do 9º ano ao ensino médio, né? E aqueles menores de 18 anos, eles têm que estar acompanhados dos pais. E como funciona o programa de Jovem Aprendiz do SESC Senat? O objetivo principal do programa Jovem Aprendiz é encaminhar esses adolescentes ao primeiro emprego, conciliando isso, né, com a capacitação profissional. Ele vai para a empresa, aqui ele faz a capacitação e na empresa ele vê a parte prática, né? E ele é contratado pela empresa, há um registro, né? E ele começa a perceber além da remuneração, né, receber todos os direitos trabalhistas e previdenciários. E as empresas parceiras são só empresas de transporte ou outras também estão incluídas? São diversos segmentos, né? Mas as principais são empresas aí relacionadas ao transporte. E quem quiser se inscrever, o que deve fazer? Bom, ele deve comparecer aqui à unidade do SESC Senat, Avenida Ministro Olavo Drummond, 2.400. Ele tem que estar portando, né, o documento de RG, CPF e o comprovante de endereço. Como eu havia comentado, se ele for menor de 18 anos, ele tem que estar acompanhado dos pais, né, com a documentação também. E quando os candidatos serão chamados e qual é a previsão do início do curso? Bom, a partir do dia 18 nós vamos realizar aqui uma série de palestras relacionadas aí a comportamento profissional e empregabilidade. Após essa palestra eles vão ter algumas atividades práticas, né? Vão ser observados. Após essa seleção a gente encaminha para a empresa até o dia 22. Dia 29 nós já temos a relação final de todos os selecionados. E no dia 8 de fevereiro a gente já inicia as aulas. Obrigado, Wendel. E para mais informações, o telefone do SESC Senat Araxá é o 3611-5700. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O ano de 2020 não foi fácil. Repleto de surpresas e esquisitices, até as máscaras físicas chegaram, para ilustrar outras máscaras, as eleitorais. Foram promessas para cá, promessas para lá, mas o povo votou e chegou a hora da onça beber água. É preto no branco. Verdade, verdade, verdade. Mas boas perguntas ficaram no ar. Vamos ter mais eficácia no custeio ou vai prevalecer o empreguismo? E a área social? Vai ser mais lembrada? Dinheiro tem, minha gente. É só saber como aplicá-lo melhor. Se o desafio do ano 21 chegou a hora do prefeito 23, Robson Magela, mostrar a que veio. É radialista, conhecedor dos problemas da nossa cidade. Então, espera-se dele também a função de um grande maestro,
capaz de surpreender e reger com talento essa orquestra de mais de 100 mil componentes chamada Araxá. O ano 20 foi, o 21 chegou e agora assume o maestro 23. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Para demais notícias, você pode acompanhar no nosso portal online, diariosintonia.com.br. Eu fico por aqui e amanhã você acompanha o Semana Ilustrada. Boa noite, fique agora com o Café Sintonia. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Quem foi o fundador da cidade do Rio de Janeiro? Letra A, Gaspar de Lemos. Letra B, Estácio de Sá. Letra C, Visconde de Pirajá. A resposta certa é a letra B. Os portugueses, sob o comando de Estácio de Sá, desembarcaram em 1º de março de 1565 entre o Morro Cara de Cão e o Morro do Pão de Açúcar, fundando a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. De uma ducha morna quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você, amor.